Cristo veio, amados, vencer o maior inimigo que nós temos. Cristo vem destruir este inimigo ao qual nós não temos capacidade de lutar contra ele. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, ali está o triunfo de Jesus Cristo, amados. Embora muitos encaram como vergonha, né? Maldito o que é pendurado no madeiro, essa é a vergonha para o ser humano e tudo mais. Está escrito na lei, lá em Levítico capítulo 18. Mas, amados, e foi aquele sacrifício que nos deu agora a liberdade. Isto é triunfo. O que Paulo disse no versículo 6 e 7? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Mas, pastor, como pode ser isso? Isso é uma loucura. De fato, para quem não crer, é loucura. Nós falamos hoje de manhã isso, né? Amado, você morreu com Cristo lá na cruz. Pastor, isso é loucura. Como é possível isso? Amado, só há uma forma possível isso. Cristo prometeu que isso seria possível. Se ele prometeu, como ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, se eu morrer com Cristo, com ele também viveremos. Mas lá em João 12, verso 32, ele nos inclui. Cristo não morre sozinho numa cruz. Ele nem tinha capacidade de morrer sozinho naquela cruz, amados. Lembrando, ele não tinha pecado. Cristo nasceu de uma forma santa, sem pecado. O pecado traz a morte. Cristo não tinha a qualidade da morte atingi-lo. Por isso ele me atraiu no seu corpo, para agora sim me fazer morrer com ele. O que fala em João 12, 32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E por que ele disse isso? E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. O capítulo 12, tá, amados, também é o capítulo que Jesus adentra em Jerusalém, no capítulo de João. Então, no início dele, ele está falando a entrada triunfal da mesma maneira, com esses mesmos aspectos das palmeiras sendo derramadas, sendo deitadas no chão. Cristo agora fala, Senhor, glorifica o teu nome. E ele fala, eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. E aí vem aquela voz dos céus, que é isso que nós acabamos de ouvir. O povo em volta escuta e um anjo lhe falou. Outro fala, não, foi um trovão, vai chover. Mas Deus derramando o seu amor para todo o povo. Naquele momento, já às vésperas do Calvário. E aí vem essa promessa gloriosa, amados, de nos incluir no processo. Sem a atração no corpo de Cristo, é impossível sermos salvos. Sem a morte no corpo de Cristo, é o que nós lemos no versículo 7, não há justificação. Somente morte justifica. Somente morte traz todo e plena consciência de livramento da condenação. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque é em Cristo, em que a condenação é retirada de nós. O que diz lá Paulo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo não há mais condenação. Mas olha como tudo isso se relaciona. Isso é a base do Evangelho. Volto a dizer, o dia de hoje é simbolicamente, amados, glorioso. Mas Cristo, daqui 5 dias, vai fazer algo abundantemente maior, que é triunfar sobre a morte. Esse é o auge do Evangelho. É o ápice de toda a história do ser humano. É Cristo vencendo aquilo que nos aprisiona eternamente no inferno, a morte. O que nós vimos quarta-feira passada? E o último inimigo a ser vencido é a morte. E é o que nós vimos lá no capítulo 15, né, de 1 Coríntios. Por isso que lá no capítulo 20, né, de Apocalipse, fala, e o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Ali se termina tudo. Ali se inicia uma nova vida para os que estão em Cristo Jesus. Porque os que não estão, amados, João capítulo 15, versículo 6, também é claro. Sabe, é muito bom falar da nossa justificação em Cristo, muito bom falar sobre a nossa inclusão no corpo de Cristo, é excelente. Mas não tem como esquecer, amados, que não estando nele é um problema irreparável. O que ele diz? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e ardem. Por que é irreparável? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amados, quem não estiver em Cristo Jesus nesse grande dia, seja o dia da sua morte, ou seja o dia da volta de Cristo, o que ia acontecer primeiro? Fato é, se você não estiver em Cristo, você será lançado fora. A semelhança de um galho seco que não produz fruto, serve para virar lenha, e é lançado no fogo, seca, colhe e arde.
Mas em Cristo Jesus, amados, nós temos a reparação disso. Porque se eu morro fora de Cristo, a condenação é eterna. O que fala o escritor de Hebreus? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, vindo o juízo. Uma única vez. Mas não há segunda chance. Não há, sabe, um restart na vida. Não há. A gente não brinca com a salvação. A gente não brinca com o que é eterno. A gente não brinca, amados, com aquilo que eu não tenho poder nenhum. Porque ainda se o ser humano tivesse a capacidade ou a incumbência de se salvar, de fazer algo que é capaz a ele próprio, ainda assim haveria alguma salvação. Mas não há. A salvação está reservada unicamente a Cristo Jesus. Por isso que nós pregamos ele há 30 anos nessa igreja e vamos pregar por mais 30, 60, 90, quanto tempo o senhor deixar a gente aqui? Porque é a única coisa que salva. Quantos versículos nós lemos, amados? Todos apontados para Cristo Jesus. Todos apontados para a unicidade da nossa vida em Cristo Jesus. Volto a dizer, hoje é um dia excelente, amados. Cristo adentra em Jerusalém. Mas a sua morte é muito maior. Destruir o pecado no seu corpo, versículo 6 de Romanos, ao qual nós lemos. Destruir o pecado no seu corpo, destruir toda a iniquidade. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você quer viver, amados? Morra com Cristo. O que diz Romanos 7,4? Porque agora eu pertenço a outro pai, né? Antes filho do diabo, agora filho de Deus, porque estou em Cristo Jesus. Ele nos comprou. O que diz lá? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Amados, nós fomos comprados com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Cristo Jesus, amados,